A gente vai passar, né, para a nossa última ministração e é com muita alegria que eu convido uma pessoa muito especial na minha vida, uma amiga. Se eu for ler o currículo dela, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para ir embora, porque é grande, é extenso. Mas eu quero chamar aqui a minha amiga, minha irmã em Cristo Jesus, Kelly Arruda, psicanalista, capelã civil, especialista em escuta terapêutica, especialista em inteligência emocional, escritora, palestrante, pedagoga e muito mais. E uma mulher de Deus. Paz e graça. Amém? Amém. Boa noite. Prazer estar aqui. Sem palavras para agradecer a Levi, ao Luiz, ao pastor aqui que eu tive a honra, a sua esposa, de conhecer hoje. Prazer estar aqui nessa casa. Eu sempre digo que eu não me sinto... Tá saindo, gente? Eu sempre digo que eu não me sinto visitante em igreja nenhuma, porque eu acho que a igreja é a casa do meu pai, né? Na casa do meu pai eu tenho que me sentir à vontade. Meu nome é Kelly Arruda, eu sou casada com o Isaac, sou mãe da Beatriz, de 20 anos, do Miguel, que tem 17, e da Sarinha, que tem 12. Eles estão hoje no outro evento, no evento da minha igreja, de batismo que teve lá, e então eu vim sozinha hoje. Não estão aí para eu apresentar. Mas estão comigo os meus amigos Anderson e Paula, que estão participando aqui. Então eu sei que eu não estou sozinha, porque eu estou cheia de irmãos. Amém. A palavra diz assim: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É lindo esse texto, né? É lindo a gente entender qual é a essência disso. O grande problema nessa situação de deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher e serem uma só carne, é que muitas vezes essas carnes que se unem, elas vêm feridas, elas vêm machucadas de muita coisa. E é sobre isso um pouquinho que eu quero falar com você. Quem sou eu até que ele venha? Quem é você até que ele venha? Eu estou sem o passador aqui, então eu vou pedir, tá? Você pode passar para mim, por favor. Dentro desse tema, quem sou eu até que ele venha, existem pelo menos 3 coisas: identidade, tempo e propósito. E a gente vai pensar um pouco sobre isso aqui. E aí eu já quero dizer para você o seguinte: essa não é uma palestra para o casal, é uma palestra para você. Porque o casal é feito de 2 pessoas. E todos nós temos a nossa individualidade, a nossa pessoalidade, que são muito diferentes de individualismo, tá, gente? Individualismo é uma coisa, individualidade é outra. Pode passar. Dentro de identidade, existe a individualidade, a historicidade e as necessidades emocionais básicas de todo ser humano. Individualidade é aquilo que você é, independente do outro. É aquilo que você carrega, é aquilo que você gosta, é aquilo que você não gosta, é a sua essência, é aquilo que você realmente é. Historicidade é toda a história que gira em torno de você, é tudo aquilo que te construiu, é tudo aquilo que te fez, é tudo aquilo que você carrega com você, desde que você estava lá no útero materno. Então a sua história, embora a palavra diga que quando a gente aceita Cristo, né, nova criatura nós somos e tal, nós não deixamos para trás essa história, né? A gente nasce bebê, então a gente tem uma história pregressa. E temos também as necessidades emocionais básicas. Gente, todo mundo tem necessidades emocionais que são básicas. Pode passar. E a gente vai ver isso.
Vocês receberam um barbantinho aí, não receberam um barbantinho amarelinho? A partir de agora, todas as vezes, esse barbante é individual, tá? Olha, eu deixei com aquela irmã ali, num saquinho azul. Não sei se sobrou, se não sobrou. Então, ele está querendo. A partir de agora, todas as vezes que você se lembrar de alguma coisa na sua vida, que foi dolorido, alguma situação, que foi dolorida, que foi triste, que foi traumatizante, você vai dar um nozinho nesse barbante. Se por acaso a situação ainda for muito presente para você, ainda for muito dolorida, você vai dar um nó em cima do outro. Já vou avisar, não tem outro barbante, tá? É só esse barbante. Segundo aviso, não é para olhar para o barbante dos outros. Mesmo se for o marido ou a mulher, não é para ficar tomando conta do barbante dos outros. Compreendido? Então a tarefa foi dada, tá? Daqui para o final, até quando esse barbante aparecer de novo aqui, vocês então vão, todas as vezes que você se lembrar de alguma coisa, Kelly, mas eu me lembrei de uma coisa que foi lá quando eu tinha 5 anos de idade. Pode dar um nome no seu barbante. Kelly, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, mas eu já perdoei. Mesmo assim. Kelly, eu me lembrei de uma coisa que, olha, me dói tanto, chega a me dar vontade de chorar, dá raiva, dá um ódio, dá um nó em cima do outro então, tá bom? Pode passar. Bom, tudo isso, individualidade, a sua identidade, né? As que compreende individualidade, historicidade, necessidades emocionais básicas, vem disso aqui, gente. Vem da nossa estrutura emocional. Todo mundo deveria ter essa estrutura emocional. Entretanto, isso não acontece exatamente como deveria. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando exatamente de uma construção. Eu não sei se tem algum construtor aqui. Tem algum construtor aqui? A fundação é a parte mais importante, né? Não é, irmão? Por quê, gente? Porque se a fundação for mal feita, se ela ficar torta, se faltar, se a casa tem não sei quantos cômodos, se você colocar a fundação ali, aqueles buracos ali a menos, vai dar problema na estrutura da casa, não vai, irmão? Pois é. Na nossa estrutura emocional, a nossa fundação, ela precisa ser feita, ela precisa ser constituída de pelo menos 4, vamos dizer assim, 4 pedras fundamentais: amor, desejo, aceitação e autorização. E essas pedras fundamentais aqui, elas precisam ser colocadas na nossa vida quando nós estamos no útero materno. E aí, de repente você me pergunta assim, né? Você vai falar, mas a gente nasce, alguém que lembra alguma coisa que viveu enquanto estava no útero materno? Mas o seu inconsciente sabe. A gente tem uma caixa preta na nossa mente chamada inconsciente, onde lá você arquiva tudo aquilo que você gostaria de esquecer, mas que você não pode porque faz parte da tua história. No inconsciente. E o inconsciente, ele tem uma linguagem muito própria. Ele comanda muita coisa da nossa vida. Já dizem alguns estudiosos que apenas 5% de tudo que a gente faz é por motivos conscientes. Ou seja, por que você senta do jeito que você senta? Por que você gosta do que você gosta? Por que você casou com quem você casou? Muitas coisas a gente sabe aqui no raso. Vamos lá então. Muitas pessoas, gente, enquanto a mãe estava lá grávida, foram pessoas que não foram desejadas. De repente veio numa hora meio ruim financeiramente para a família, veio de um relacionamento que não era um relacionamento aprovado por ninguém, foi fruto de repente de um estupro, enfim. E aquela pessoa não foi desejada, mas ela veio, ela estava ali. E aí ela, com o tempo passou e tal, e ela nasceu. E aí ela foi aceita, foi amada, mas ela não foi desejada. Então ela pode ter sido aceita, amada, autorizada, mas se não teve essa pedra, se faltou uma pedra, ela está capenga. Existe uma situação complicada. Ou de repente aquela pessoa foi muito desejada.
Ai, que criança, desejo ter um filho. E aí, quando nasceu, queria ser um menino e veio uma menina. E aí, aquela pessoa não foi aceita. Ela não foi também autorizada a ser filha, a ser uma pessoa. Eu tratei um rapaz, há muitos anos atrás, que na época ele tinha 26 anos. E esse menino, ele não tinha o ensino médio completo, ele jogava dia e noite, ele era sustentado pela madrinha dele, e ele namorava todas as mulheres de todas as idades que vocês possam imaginar. Ele mantinha relação sexual com todas elas, com mais de uma ao mesmo tempo, e era uma vida assim. E aquele menino, aquele rapaz, ele não sabia viver, mas ele tinha avidez pela vida. E eu comecei a tratar, a gente começou a buscar a história dele. E aí, olha como foi o nascimento dele. A mãe dele ficou grávida, separada do pai. Naquela época não se tinha ultrassom para saber o que era. E a mãe tinha certeza que seria uma menina. E quando nasceu, era um menino. A primeira roupa dele foi um vestido. E ele ficou no hospital. E aí a madrinha acolheu. Esse menino, ele passou todo esse tempo tentando provar para ele mesmo que ele podia ser um menino. E ele era. E ele passou a vida inteira tentando provar para ele que ele era um homem. E que as pessoas precisavam aceitá-lo como homem, mas ele não sabia quem ele era. Por quê, gente? Porque ele não foi aceito. Na verdade, nem muito amado ele foi. E muito menos autorizado. Ele não tinha um relacionamento bom com o pai. A mãe biológica, depois ele foi ter contato com ela, mas não era a mesma coisa. E esse rapaz, então, quando ele entendeu qual era a razão, a raiz de toda aquela inércia que ele vivia, ele conseguiu entender, ressignificar. E hoje ele é um homem de negócios, hoje ele já tem seus quase 40 anos. É um homem de negócios, está casado, tem uma filha, enfim. Hoje a vida foi para frente, mas porque ele conseguiu entender ali e ressignificar. Agora, quantas pessoas a gente conhece que estão aí, trabalham, estão casadas, têm filhos, mas não foram autorizadas nem a nascer? Não foram autorizadas a crescer. São aquelas pessoas dependentes emocionais, aquelas pessoas que sufocam, aquelas pessoas que são birrentas, aquelas pessoas que são mimizentas, aquelas pessoas que precisam estar sempre tendo a atenção de todo mundo, precisam estar sempre sendo validadas para alguma coisa. São pessoas que não foram autorizadas. Eu dei uma palestra uma vez onde eu falava sobre isso, sobre o poder de nascer, a autorização para nascer. E isso foi de noite, quando foi de madrugada, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, 3 horas da manhã. Kelly, me ajuda, porque eu descobri que eu não nasci. Eu falei, vamos fazer um parto pelo WhatsApp agora, né? E eu falei para ela, me conta isso. E aí, aquela mulher falou para mim o seguinte, Kelly, eu descobri, eu me dei conta, ouvindo a palestra, de que hoje, ela era casada já, tinha sua profissão, seus filhos já estavam adultos, que hoje eu estou vivendo exatamente a mesma coisa que minha mãe vivia quando estava grávida de mim. Ela estava vivendo a vida que a mãe vivia quando estava grávida dela. Ou seja, e ela era mãe da mãe, praticamente. Ela não tinha tido autorização para nascer. Vocês conseguiram entender isso? Que aquela pessoa estava vivendo a história da mãe porque ela não tinha a própria história. Ela foi autorizada a sofrer o que a mãe sofria, porque ela só conhecia aquilo. Ela só conhecia aquele padrão de vivência, aquele padrão de ser, aquele padrão de estar no mundo. Muitas vezes a pessoa, ela é amada, aceita, mas não é realmente desejada. E aí, gente, o que acontece? Faltou isso aqui, a gente tem que colocar o alicerce. Não interessa quantas pedras você tem aqui, o seu alicerce tem que entrar. Ou alguém mora em barraca de camping, ninguém mora, certo?
Você precisa colocar o alicerce. O que é o alicerce? Leia aqui. Vida emocional. Aí, daqui a pouco eu torço o rabo. Por quê? Como esse alicerce vai ficar firme diante das situações que vem, gente? Se a fundação está mal feita, mal alicerçada, se a fundação não está bem construída, não está bem fundamentada, como essa vida emocional vai se sustentar? E aí, acima da vida emocional, a gente constrói, então, acima do alicerce, se constrói as colunas da casa, como o nosso irmão falou ali, que elas são para sempre. Só que muitas vezes essas colunas, elas ficam avariadas. E se você não faz manutenção, elas podem trazer um grande problema para casa. Mas a coluna pesa. E o que sustenta a coluna, gente, é a fundação. Quais são as colunas da nossa vida? Autoconhecimento, autoaceitação e autoestima. Autoconhecimento é aquilo que você sabe sobre você, e só você sabe. Autoaceitação é aquilo que você aceita sobre você. Não interessa se é coisa boa ou ruim, é seu, você tem que aceitar. E autoestima é aquilo que você sente por você, é a estima que você tem por você. Em alguns momentos da nossa vida, tudo desmorona. E só essas colunas ficam de pé. E aí, quando a parede cai, você tem uma coluna firme, você reconstrói aquela parede. Se o telhado cai, você tem uma coluna firme, você reconstrói aquele telhado. Se o chão lá, em volta lá começa a ruir, qualquer coisa, o que está firme ali você consegue aproveitar. Mas como essas colunas vão ficar firmes se a fundação não foi bem construída? Automaticamente, se o alicerce está ruim. Então, às vezes a gente vê pessoas lindas, maravilhosas, muito bem penteadas, muito bem maquiadas, e a gente fala, nossa, essa pessoa tem uma autoestima tremenda, eu cresci, eu quero ser igual a ela. Mas aí você vai ver que muitas vezes isso é para esconder a vida emocional adoecida, destruída, a vida emocional que não existe, porque a fundação também não. E acima da fundação vem aquilo que, acima das colunas vem aquilo que protege a nossa casa, que é o telhado, é o acabamento, que também é a vida emocional. Consegue entender a seriedade disso? E que muitas vezes, e muitas pessoas, e muitos casamentos estão ruindo porque pessoas estão buscando no seu cônjuge a aceitação que não tiveram, o desejo que não tiveram, o amor que não tiveram e a autorização. E muitas mulheres não foram autorizadas a ser esposas. Muitos homens não foram autorizados a serem maridos. Talvez aqui tenha alguma mulher que já tenha ouvido lá atrás da sua infância: você não sabe fazer nada, hein? Mas é burra, não sabe varrer uma casa, não sabe lavar uma louça. Que homem que vai te querer? Você vai ver o casamento que você vai ter. Vai viver de empregada, porque não sabe fazer nada. O marido vai tentar engordar, merece apanhar do marido, vai merecer. Quantas vezes? Quantos homens talvez aqui tenham ouvido, mas você é muito frouxo. Que mulher que vai conseguir sustentar se tu não sabe fazer nada? Quantas vezes a gente vai carregando essas palavras, a gente pega e aí sim, essas são as autorizações que muitos de nós recebemos. Autorizações que muitas vezes são veladas. São autorizações impostas por, de repente, situações familiares que foram sendo reproduzidas. Eu, por exemplo, sou de uma família em que casamento nenhum de mulher deu certo. Eu fui criada para o meu casamento também não dar certo, para não ser nada nem chegar em lugar nenhum. Ninguém acreditava que eu fosse chegar em lugar nenhum. Pobre, preta, sem pai, o pai que ainda era detestado pela família, e eu era muito parecida com ele, então não sei nada mesmo. Com todo mundo que não... A família inteira que as mulheres não tinham casamento, porque logo eu teria o meu que desse certo. Graças a Deus, já estamos juntos há quase 25 anos. Mas sabe por quê? Porque eu entendi isso aqui. Quando eu comecei meu casamento, eu e o Mesaque,
Meu Deus, se eu te falar isso, eu te ligo. Ainda a gente tinha telefone de fio, né? Os telefones que nem existe mais. Gente, foram muitos telefones que voavam na parede. Era telefone na parede, era a mala que eu fazia para ir embora. A gente não sabia conversar, porque a família dele também foi complicada. Ele também não teve mãe, ele morreu com 16 anos. Então ninguém ensinou a gente a conversar. Ninguém autorizou a gente a ser nada. Ninguém explicou pra gente como fazia para não ter dívidas. Ninguém explicou pra gente como fazia para a gente casar tendo as coisas. Então no início a gente não tinha geladeira. A gente dava graças a Deus quando alguém convidava a gente para ir no casamento, porque a gente não estava lá. E quando alguém não convidava, às vezes a gente ia de perto. Tinha sempre um amigo que levava, né? Que muitas vezes era muito assim. Casamento de alguém era um evento. Então, era bem assim. Isso aconteceu muito até a gente entender, a gente compreender. Isso a gente tem feito até hoje. O que era conversar. O que era nos autorizar. E aí a gente precisou se autorizar a sermos pessoas, a termos a nossa individualidade e a compreendermos que o outro tem direito de ter a individualidade dele. E nos autorizarmos a sermos esposo e esposa. Nos autorizarmos a sermos mãe e pai. Porque com o pai que eu tive, e a minha mãe que eu tive, que tinha que trabalhar muito, coitada. Eu não tinha autorização para ser mãe de ninguém, nem de mim. Mas muitas vezes o que a gente precisa é tomar as rédeas da nossa vida e entender. A palavra diz em Provérbios 4:23, acho que é o texto que eu mais falo o tempo todo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê, gente? Porque dele procedem as fontes da vida. Nesse texto, o coração significa o lugar onde as suas emoções são formadas. Então Deus poderia ter falado assim: olha, de tudo que você tem para guardar, dá prioridade para guardar o teu corpo, o teu casamento, a tua língua, a tua vida. Mas Ele falou assim: de tudo que você tem para guardar, guarda o coração, guarda as tuas emoções. Cuida da forma como as tuas emoções acontecem, porque elas que vão gerar vida para você, ou elas que vão gerar morte. Pode passar. E aí a minha pergunta para você: quem é você? Diante dessa estrutura, daquilo que você deveria ser feito, quem é você? Você é aquela pessoa dolorida? Você é a pessoa não autorizada? Você é a pessoa não desejada? Você é a pessoa não amada? Você é a pessoa não aceita? Não esquece do barbante, tá? Você é aquela pessoa que não tem autoestima? Aquela pessoa que não se conhece? Quem é você? Talvez essa seja a pergunta mais icônica da humanidade. Quem é você? Pode passar. Mas dentro desse tema também tem o tempo. Até que ele venha, gente, é um espaço de tempo. Até que ele venha. Eu vou ler rapidinho aqui esse texto. 1 Coríntios 11, vou ler do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo estava falando isso aqui para uma igreja problemática. Corinto era uma igreja problemática. Era uma igreja muito abençoada, recebeu muitos dons. E ele começa o capítulo 1 falando, reconhecendo a importância da igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto começou a ter muitos problemas, muitas dificuldades, e perdeu a essência. E aí Paulo precisou dizer assim: olha, eu vou dizer para você o que Deus me disse, porque
porque Paulo não estava lá na última ceia. Mas eu quero que você saiba o que Deus estabeleceu lá através de Jesus naquele momento em que ele ceou. E aí ele fala para fazer tudo aquilo até que ele venha. Este é um espaço de tempo que nós não sabemos adoração, porque o Senhor pode vir para mim hoje, o Senhor pode vir para você amanhã. É até que ele venha. E até que ele venha, quem tem sido você? Quando ele fala esse texto e quando Jesus estabelece o memorial da ceia do Senhor, pode passar. O Senhor coloca tudo isso aqui dentro desse período de tempo. Aquela ceia, tudo que Jesus viveu ali naquela ceia, junto com aqueles discípulos, antes dele ser pego para ser crucificado, antes dele ser preso, ele fala de dificuldades. Ali tem angústia, tem obediência, tem graça, tem perdão, tem comunhão, tem esperança, tem renúncia, gratidão, absolvição, dor, cura, receber de Deus, entrega, salvação, aliança. Tudo isso tem naquela mesa onde o Senhor está com seus discípulos. Tudo isso tem nesse período de tempo até que ele venha. Então, até que ele venha, lembre-se daquilo que eu ensinei para vocês aqui nesse momento. Lembre-se, até que ele venha, que terão dificuldades. Até que ele venha, lembre-se, angústias serão geradas em você. Até que ele venha, lembre-se de obedecer. Lembre-se da graça sobre a sua vida. Até que ele venha, perdoe. Até que ele venha, tenha comunhão. Até que ele venha, tenha esperança. Faça renúncias até que ele venha. Seja grato, absolva, seja absolvido, experimente a dor, mas tenha certeza da cura, até que ele venha. Receba de Deus o que Deus tem para te dar, entregue-se a Deus, seja salvo, estabeleça uma aliança. Tudo isso Jesus fez naquele momento, na última ceia. E Paulo trouxe isso para os Coríntios, para a igreja de Corinto ali, porque a igreja de Corinto perdeu isso. Eles estavam mais preocupados em terem do que em ser aquilo que o Senhor queria. Eles queriam aparecer. E Paulo falou: vocês têm que ser o que Jesus quer. E Jesus quer que vocês sejam isso. E aí ele traz tudo isso. Vocês estão compreendendo? Vocês estão comigo aqui? Vocês estão compreendendo tudo isso? Que isso aqui não era só para a igreja de Corinto, porque a igreja problemática de Cristo hoje somos nós. Ou você acha que o problema ficou lá em Corinto? Ficou não, gente. O problema está aqui, porque nós estamos aqui. Nós somos as pessoas que, por conta daquela estrutura mal construída que muitos de nós temos, a gente tem tudo isso. A gente passa as nossas dificuldades, a gente passa as nossas angústias, a gente tem dificuldade em obedecer ao Senhor. A gente não consegue, às vezes, entender ou perceber a graça de Deus sobre a nossa vida. A gente tem dificuldade de perdoar, de ter comunhão, de termos esperança naquilo que precisamos, de renunciar. E a palavra diz tão claramente: se você quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Mas a gente tem dificuldade de ser gratos, dificuldade de absolver às vezes a nós mesmos. Quantas pessoas, gente, todos somos pecadores, sim ou não? A palavra diz, porque todos pecaram. Mas a palavra também fala de absolvição. Lá em Isaías deixa muito claro que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Por que então tantos de nós vivemos como se não fôssemos? Vivemos presos àquela falta de autorização de sermos quem nós nascemos para ser. Vivemos naquela falta, naquela ausência de aceitação e na necessidade que alguém deseje a gente o tempo inteiro. E aí a gente passa por cima do irmão na igreja, a gente passa por cima do outro no trabalho, a gente passa por cima dos filhos, do marido, da esposa, a gente vai passando porque a gente precisa aparecer, porque a gente tem uma necessidade
básica que não foi suprida. E aí o irmão falou uma coisa aqui muito certa: todo o nosso direcionamento vem do céu, o Senhor nos direciona, mas Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Ele não vai tomar atitude por você, Ele não vai se posicionar, porque dentro desse tempo, pode passar, dentro desse tempo, desse até que Ele venha, existe um posicionamento. Você precisa se posicionar dentro desse tempo. Quem você é, precisa se posicionar, precisa estar no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Mas como você vai fazer isso se você não sabe nem quem você é? E aí você vai copiando um, você vai copiando o outro. Pode passar, por favor. Você vai copiando um, vai copiando o outro. O que você tem vivido neste tempo estabelecido até que Ele venha? Lucas 12:30 diz: Lucas, esta noite pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será. O que você tem vivido até agora? Se o Senhor chamar você hoje, se Ele vier para você hoje, o que você tem? É para quem? Tudo que você constrói na tua vida é para quem? Será que a dor que você vai nutrindo e vai, sabe, aquela dorzinha de estimação, que às vezes você não quer que ninguém toque nela, você não quer falar sobre ela, você não quer olhar para ela, mas ela todo dia está ali, dominando a tua vida, controlando a tua vida? Para quem é isso que você vai guardando? Lá em Isaías fala que o Senhor vai abrir caminhos no deserto e rios no ermo. E Ele vai falar assim: olha, eis que faço novas todas as coisas. Por acaso não percebeis? Não vos prendeis nas coisas do passado? Não se preocupe com aquilo que está lá atrás, porque eu tenho uma coisa nova para fazer. E quando Ele fala, não se preocupe com o que está lá atrás, Ele não está falando assim: olha, ignora, tá? Que vai passar. Não. Porque Jesus nunca ignorou nada. Ele fala assim: olha, não se prenda, olha para aquilo, ressignifica aquilo, assim, abra mão daquilo, e esteja aberto para receber o que eu tenho de novo para a tua vida, esteja aberto para receber o que eu quero fazer na tua vida. Mas você não pode colocar vinho novo em odres velhos, porque vai rebentar. A força do vinho novo, a fermentação do vinho novo vai rebentar aquele odre velho. Pode passar. Propósito, até que Ele venha. Onde você está? O que você está fazendo? Até que Ele venha. Quem é você? Até que Ele venha, o que você tem vivido? Até que Ele venha. Onde você está na tua vida? Onde você está no reino? Onde você está no teu casamento? Onde você está no teu ministério? Talvez você nem tenha um ministério. Eu vou dizer uma coisa para vocês: uma das coisas que mais impede alguém de entender o seu propósito, o seu ministério, é a dor. Porque a dor cega a gente. A dor não deixa a gente perceber as coisas na nossa frente. Se você der uma topada no seu dedo mindinho, você não vai ver mais nada, porque a dor cega. Então, uma das coisas que mais nos impedem de compreendermos o nosso ministério é a dor. Várias pessoas que vieram aqui falaram: primeiro ministério é a família. Mas se você está tão dolorido que não enxerga nada, talvez nem a sua família exatamente você esteja conseguindo enxergar. E aí você fica vivendo ministérios. Eu sou do ministério da recepção, eu sou do ministério de dança, eu sou do ministério de louvor, eu sou do ministério de visitação. E a sua família? E você? Como você olha para você? É tão interessante porque a palavra diz assim: Jesus estabelece uma forma de amar muito peculiar, porque Ele fala assim: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mas aí lá na frente Ele fala assim: se você não ama a seu irmão, a quem você viu, como você vai amar a quem você não viu? Ou seja, você precisa amar você primeiro, para que você entenda essa forma de amar, e aí você consiga amar a Deus, porque se o seu irmão você não viu, você vê. E às vezes você não ama, você se substitui
Olha que coisa pesada isso. Pode passar. Viver o propósito é quando a identidade ela está alinhada com o que cabe no tempo até que ele venha. Viver o propósito é quando você consegue alinhar a sua identidade a tudo aquilo que apareceu aqui. Gratidão, cura, absolvição, tudo aquilo. É quando você consegue colocar um do lado do outro e falar assim, não estou devendo nada para isso aqui. A minha vida está resolvida aqui. Eu estou curado. E aí eu consigo viver o meu propósito. E aí eu consigo entender esse propósito, porque a minha vida está alinhada. Compreende? Você consegue compreender? Se mexe, gente, responde. Consegue compreender? Pode passar. Você está pronto? Você está pronta para saber quem é você e para viver quem de fato você nasceu para ser até que ele venha? Você está pronto para isso? Você está pronta para isso? Porque estar pronto requer renúncia. Estar pronto requer você abrir mão do tempo que você tem. Quando a gente se arruma e fala, já estou pronto. Acabou, aquele tempo está estabelecido. Eu estou pronto para fazer tal coisa. Não tem mais o que fazer, agora eu estou pronto. Você está pronto? Você está pronta? Pode passar. Eu quero que você dê uma olhadinha no seu barbante. Não precisa mostrar não, só olha. Talvez você tenha colocado vários nós nesse barbante. O estar pronto é quando a gente pega esses nós e a gente entende que a nossa vida é isso aí. Esse barbante representa a sua vida. Quantos nós tiveram na sua vida até hoje? Quantas dores, quantos machucados, quantos motivos para desistir? Quantas coisas que vão te impedindo de chegar onde você deseja, ou de chegar onde você precisa, de chegar onde Deus quer que você chegue e onde você quer chegar? Quero te convidar a se colocar de pé. Sabe? Deus ele não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos mais íntimos. Às vezes a gente pensa, por que eu nunca fui curado disso? Quanto você clamou? Eu clamei muito. Mas quanto você entendeu o que era a sua parte e o que era a parte de Deus? O quanto você se dispôs a sofrer até por aquilo? Porque, gente, abrir mão de uma dor não é fácil não. Dói abrir mão da dor, porque muitas vezes a dor é tudo que a gente conhece. É tudo que a gente tem. Eu atendo no consultório mulheres que foram violentadas sexualmente e que têm dificuldade de abrir mão daquela dor. Não porque elas gostam de sentir aquilo, mas porque elas não conhecem outra forma de viver. Muitas vezes, a gente não conhece outra forma de viver, a não ser vivendo a nossa dor. Pode passar desse slide aqui, porque eu acho que tem uma música aí no final. Eu gostaria que... Vê se essa música está rodando, por favor. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Solta a mão do seu marido, solta a mão da sua esposa, nesse momento pode. Porque esse é um momento só para você e Deus. Só seu e Deus. E de Deus. Deus falou com você desde a hora que você chegou aqui. Se essa não rodar, pode colocar qualquer outra que você tiver aí. Deus falou com você desde o início. Aliás, eu ouso dizer que Deus deve estar falando com você desde o início da semana. E é o momento de você falar com Ele. E não é fácil, às vezes, a gente falar da nossa dor para Deus, porque Deus é nosso Pai. E nem sempre a gente tem esse Pai, a gente teve esse Pai. E nem sempre a gente sabe fazer
essa aproximação do pai, sabe? Porque às vezes o pai que a gente vê foi muito ruim. Eu demorei a entender que o meu pai, eu tinha dois pais, né? Um mais ou menos que não sabia amar e o outro que me ama incondicionalmente. E até eu entender isso, eu sofri muito. Feche os seus olhos. Sabe? Olha para esse barbante aí, tendo você dado não ou não. E entrega isso para Deus. Fala para Ele assim: Senhor, tudo que eu tenho está aqui. Eu quero me livrar disso hoje. A dor do abuso, a dor do abandono, a dor das palavras malditas, a dor de ter sido não desejado, a dor de quase ter sido jogado no lixo, a dor de ter sido violentado, a dor de sofrer violência, de ter passado fome, a dor de não ter mãe, de não ter pai, de não me sentir amado, de não me sentir desejado, a dor de não ser autorizado a ser ninguém. Fala para o Senhor, Ele quer ouvir você. Nós somos filhos muito tímidos, mas quando Deus fala com a gente, Ele não é tímido. E Ele falou com você sem timidez aqui desde o início. Ele quer que você fale com Ele agora. Olha que oportunidade você está tendo. Porque se o Senhor vier para você, se o até que Ele venha para você for hoje ou amanhã, é isso que você vai levar e entregar para o Senhor? É esse coração que você quer? Não. Hoje é uma noite de cura. Eu quero te convidar a essa cura. Todos nós temos uma dor que nós não gostaríamos de mexer. Ou pelo menos a maioria de nós. E eu quero te convidar a você abrir o seu coração e deixar Deus mexer nessa dor. Quando Deus mexe, dói, porque a palavra diz que Ele fere, né? Mas depois Ele cura. E é uma dor para cura. Quantas mulheres têm problemas de relacionamento sexual, não conseguem ter uma boa relação sexual porque foram violentadas, porque não se sentiram amadas, porque acham que olham para os seus esposos e veem a tolice dos seus pais, ou procuram no seu esposo seu pai. Quantos homens foram negligenciados pela sua mãe e aí procuram na esposa aquela mãe que eles não tiveram? Isso é uma dor, meus queridos. E é o momento de você sair daqui com mais isso. Você precisa ser aquela pessoa que vai estar pronta para aquilo que Deus vai colocar na tua mão. Quando a gente tem uma dor e ela é curada, essa dor deixa de ser dor e ela se transforma em ministério. E quantas coisas Deus quer fazer através da tua vida? Mas de uma fonte suja. E aí eu não estou falando de pecado, eu estou falando de uma fonte contaminada. Como é que vai sair um ministério forte, robusto? O Senhor quer tratar você na raiz. É na raiz. Porque por cima você já tem tentado. Você tem enfeitado a tua vida. Tem enfeitado a tua vida, teu casamento. Mas e essa raiz que está aí machucada? Fale isso para Deus. Eu quero te convidar a você trazer o seu barbantinho aqui na frente. Não para que eu veja quem é você, mas porque é o altar do Senhor, sabe? O altar do Senhor é lugar de cura, é lugar de libertação. Não importa se sua esposa não vem, se seu esposo não vem, é com você. O altar do Senhor é o melhor lugar, porque é o lugar onde o fogo desce para consumir aquilo que não devia estar ali. É um lugar de cura, de reconciliação, de transformação. É um lugar onde Deus vai colocar as coisas
de filha, porque os meus planos são maiores para você do que os seus, do que aquilo que você pensa. Talvez você pergunte, por quê? E aí Deus fala para você assim, filho, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que eu tenho preparado para você. Não há um milagre humano aqui, que homens não fazem milagres, mas há um milagre divino. Há algo divino aqui. A cura do Senhor está aqui, porque o Senhor está aqui. E Deus é o nosso Jeová Rafá. Ele é aquele que curou lá atrás, Ele cura agora. Quando Jesus lá no templo curou aquela mulher encurvada, 18 anos encurvada, ela estava ali, ela era crente, mas ela estava triste. E o Senhor curou aquela mulher. Talvez é assim que você esteja se sentindo, curvado diante da vida, sem ter coragem para olhar para a vida, para levantar a cabeça e olhar para a vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se você em algum momento da sua vida já teve um encontro pessoal com esse Cristo, precisamos declarar liberdade agora, porque nós precisamos viver como quem sonha. É isso que a palavra diz. Precisamos viver como aquele que tem aquilo que Deus nos deu, porque o Senhor não morreu na cruz em vão. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele não quer ajuda da gente para levar mais nada. Ele não precisa da sua ajuda. Ele está dizendo para você assim, filho, larga essa dor. Filho, filha, eu tenho mais para você do que essa dor miserável que você está carregando, do que essa dor de estimação. Eu tenho muito mais para fazer na tua vida do que isso que você acha. Filho, só depende de mim. Eu só quero que você dependa de mim. Para de querer mandar no que eu quero fazer para você e em você. Para de escolher, porque eu que te escolhi. E sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Assume quem você é. Assume que você está pronto para viver como filho e filha de Deus. E assume quem você é até que Ele venha. Quem é você até que Ele venha? Até que Ele venha. Você é um filho e uma filha, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, de alma curada, de dores tratadas. Vamos orar. Querido Deus, Senhor, nós reconhecemos a Tua grandeza, Te louvamos, Te bendizemos, Pai, por tudo aquilo que Tu és. Porque apesar de nós, Tu te preocupas conosco, apesar de nós, Tu planejas para nós, e apesar de nós, Tu nos ama incondicionalmente. Obrigada pela Tua paternidade, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua salvação e pela Tua cura. Senhor, que nós saibamos reconhecer quem nós somos em Ti, até que Tu venhas. E saibamos reconhecer quem és Tu na nossa vida, até que Tu venhas. Que sejamos aquele filho, aquela filha que Tu desejas. Aquele filho, aquela filha totalmente moldável, Senhor, de coração ensinável. Que queira abrir mão e renunciar às dores, às angústias. E que ouse viver e se abrir para aquilo novo que Tu tens para derramar nas nossas vidas. Obrigada pelas Tuas promessas. Ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus, eu declaro, profetizo sobre a vida dos meus irmãos, vida nova, vida abundante e uma nova história. Em nome de Jesus, Pai, retira toda a dor. Trata, Senhor, toda angústia, todo sentimento de inadequação, todo sentimento, ó Pai, de ser inútil, todo sentimento de tristeza, de angústia. Trata, ó Deus, todo sentimento de menos-valia.
sabedoria, nos dá equilíbrio, Senhor, e que as nossas emoções, elas sejam tratadas contigo por Ti. Ó Pai, mostra todos os dias que estás conosco. Nos ensina a ver o Pai que Tu és. Ó Pai, abraça os Teus filhos nesse instante. Permita que os Teus filhos sintam o Teu calor agora, Senhor, o Teu abraço, a Tua paz que excede todo entendimento. Que o Teu Espírito Santo venha, Pai, encha, preencha e transborda dos Teus filhos. Ó Pai, que ministérios sejam estabelecidos aqui, que vidas abundantes, ó Pai, sejam estabelecidas aqui. Senhor, que famílias paradas e tratadas sejam estabelecidas aqui. Ó Pai, que a Tua presença jamais se ausente das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Pode sentar. Essa mulher, vocês não têm noção do coração que essa mulher tem. Ela é gigante. Um dia eu quero ser igual a você.